Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho das frações algébricas. Nós vamos observar a simplificação, tá? Nas próximas semanas veremos adição, subtração, multiplicação e até a divisão, quando temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Mas por enquanto é somente a simplificação. Então, o que é uma fração algébrica? É uma expressão fracionária que tem no quociente, ou seja, na divisão, dois polinômios, né? E que há pelo menos uma variável no denominador. Então, o que faz uma fração ser algébrica? Ter letras no seu denominador. Isso faz ela deixar de ser uma fração comum e virar uma fração algébrica, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Ó, 5 sobre 3a. Então, como vocês podem observar aqui, 3a no denominador, então, nós vemos a variável, por isso que é uma fração algébrica. Aqui, x mais 4 sobre x menos 7. Então, tem o x menos 7 no denominador, o que faz ser uma expressão algébrica. Aqui nós temos um polinômio, aqui também. Então, o que nós observamos? Sempre que tem letras no denominador, é uma fração algébrica, tá? Uma parte bem importante, ó, o denominador de uma fração deve representar um número diferente de zero, não pode ter zero no denominador, tá, pessoal? O que é simplificar? Vamos lá. Simplificar significa tornar mais simples, ou seja, né, quando nós obtemos uma simplificação de uma fração, nós estamos procurando uma outra fração equivalente. Eu vou dar aqui alguns exemplos simples que vocês já fizeram anteriormente. Por exemplo, aqui, 4 6/8. Então, o que era uma simplificação? Nós íamos lá, encontrávamos um número comum entre eles e fazíamos a divisão. Nesse caso, dá por 2, né? Até chegar na fração irredutível. Então, aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Essa fração 2/3 é equivalente à fração 4/6, ou seja, essas duas frações são iguais, são equivalentes, representam o mesmo valor, só que em proporções em números diferentes. Então, quando nós temos um outro tipo de fração aqui, vamos lá. 2x ao quadrado y. Tudo isso dividido por 2y. Então, como que eu faria para simplificar? Nós vamos cada unidade com a sua semelhante. 2 dividido por 2, então é como se eliminasse. Na verdade, vai dar 1, né? Y, o x não tem com quem diminuir, porque na divisão nós diminuímos os expoentes, mas o y sim. Então, y no expoente 1 menos y no expoente 1 vai ficar assim, ó, y 1 menos 1, porque na divisão diminui os expoentes, y na zero, né? Ou seja, desaparece esse y aqui. O que sobrou, que restou, que nós não conseguimos então simplificar? O x ao quadrado. Então, o resultado dessa conta daria x ao quadrado, né? Se quisesse colocar sobre 1, daria. Por quê? Porque o resultado de baixo, y no expoente zero, daria 1. Então, o que eu quero dizer para vocês? Mas, na verdade, somente x ao quadrado. Uma simplificação é isso, é eliminar os termos que são semelhantes e deixar isto tudo, essa fração, mais simples, né? Igual nós fazíamos aqui, ó. Muitas vezes vai ficar em forma de fração ou também pode ficar em um número inteiro, sem a fração, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora, só que agora vai ter mais exemplos. Então, vai aparecer, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui grande. 2y ao quadrado, z ao quadrado, tudo isso dividido por 3y ao quadrado, z. Então, para eu simplificar, eu sempre vou vendo o que é semelhante. O 2 com 3 não dá para simplificar, então continua, 2/3. Eu vou para as letras. Y ao quadrado com y ao quadrado, então diminui. Na divisão diminui. 2 menos 2 fica 0, ou seja, desaparece esse y. Aqui o z, a mesma letra, ó, 2 e aqui 1. 2 menos 1 sobra 1. Aonde tem o maior valor? Em cima, então o z fica em cima. Aqui está o resultado de uma simplificação fracionária.
tá? O que que nós fizemos? Nós tornamos ela mais simples. Simplificar nada mais é que tornar algo mais simples, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui. Já um pouquinho. Voltando aqui embaixo, então, que eu tinha falado para vocês. Simplificar é tornar mais simples. Porém, agora nós vamos relembrar um pouquinho do que nós já estudamos, tá? Lá dos produtos notáveis, o trinômio quadrado perfeito, a diferença de quadrados, trinômio do segundo grau, que vai acrescentar um fator por agrupamento, na verdade, fator comum e agrupamento, tá? Isso aqui eu vou estar explicando para vocês em um outro momento, mas só para vocês terem ideia do que significa. Então, por exemplo, eu tenho que simplificar, digamos que eu tenho lá 2A e 2B. E eu quero deixar mais simples, né? Tudo isso sobre x. Eu quero deixar mais simples, então o que eu vou fazer? Vou ver o que tem de semelhante nesse caso, só tem o número 2. Então, uma maneira que eu poderia escrever essa fração de outra forma é colocar o 2, que é o fator em evidência, fora e colocar o A mais B dentro. Por quê? Porque eu não vou poder somar A mais B, mas eu vou poder fazer isso aqui. 2 vezes A vai ficar 2A. 2 vezes B, 2B. Tudo isso sobre x. Então, esse é um fator por fator comum, por agrupamento, daí teria mais números. Só que agora, nesse momento, eu não vou entrar muito nessa questão, tá? Isso aqui vai vir logo mais adiante. Primeiro, vocês têm que entender o que é uma simplificação, mas só para vocês terem já um gostinho do que é fator comum e verem que tem como fazer outras simplificações também. Então, lembrando que uma simplificação é o ato de tornar mais simples, tá bom? Por isso que eu gosto de dar esses exemplos com números, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Vai chegar um momento que nós só vamos ter letras, tá? Mas isso aqui ajuda para vocês entenderem qual é o procedimento. Então, nós pegamos uma fração algébrica e deixamos ela simplificadas, ou seja, nós deixamos na fração irredutível, tá bom? Igual aqui, ó, 2/3 é a fração irredutível de 4/6. Vamos lá para alguns exemplos? Antes disso, eu só quero falar os produtos notáveis, o que eu falei para vocês anteriormente, que eles são bem importantes. Agora, nós vamos estar lembrando de todos eles. Quadrado da soma, da diferença, da soma pela diferença. Então, é bom que vocês tenham isso anotado em algum lugar e sempre estejam visualizando, porque agora nós teremos que fazer de cabeça. Então, quando que é um quadrado da soma? Quando aparecer um termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Quando que é um quadrado da diferença, né? O resultado, então, o que tem que ser? O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ele é bem semelhante ao quadrado da soma. O que muda, então? O termo do meio, o termo central. Já no quadrado, deixa eu empurrar aqui para o ladinho, já no quadrado da soma pela diferença, esse nós vamos usar bastante na simplificação. O quadrado da soma pela diferença, então é uma multiplicação de 2 parênteses iguais, porém um está mais e o outro está menos, e o resultado final fica o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Isso aqui, pessoal, isso aqui, ó, é essencial agora, porque vai aparecer simplificação e nós vamos ter que simplesmente lembrar na simplificação dos produtos notáveis, tá? Mas vamos lá, uma coisa por vez. Então, se você não tem anotado, coloque em algum lugar os produtos notáveis novamente, ou volte no seu caderno e deixe bem destacado que você vai estar usando agora na simplificação. Então, vamos lá. Vamos começar com essa simplificação mais fáceis, né? Então, aqui na letra A, nós temos 9A dividido por 3 ao quadrado B. Então, vou escrever aqui. Primeiro exemplo. 9AB sobre 3 ao quadrado B. O que nós queremos fazer? Simplificar. Então, nós vamos parte por parte. Número com número, letra com letra, e aí vai indo. Então, vamos lá. O que eu poderia fazer aqui? Simplificar, dividir direto, né? 9 dividido por 3 dá 3. O resultado vai ficar em cima ou embaixo? O maior está em cima, então o resultado fica em cima. Aqui, eu tenho A e A. A no expoente 1 e A no expoente 2. Então, eu vou subtrair, porém vai ficar negativo, né? Então, vai ficar 1
menos 2 vai ficar menos 1. Ou 2 menos 1 fica 1. Mas o que acontece? O maior termo está embaixo, então o resultado vai ficar embaixo, tá? Então isso que é interessante que vocês observem. Quando você está fazendo uma divisão, se o maior termo está embaixo, no caso das letras, o resultado vai ficar embaixo. Se o número 2 estivesse aqui, 1 embaixo, o 2 em cima, então o resultado ficaria em cima. O resultado nas letras aqui sempre vai acompanhar o maior. Então vai ficar o A no expoente 1, porque 2 menos 1, 1. Aqui o B, o que acontece? Expoente 1 com expoente 1 vai dar 0, vai diminuir, vai dar 0, vai desaparecer. E esse é o resultado final. Deixa eu só deixar melhor ele aqui, não preciso desse expoente 1. 3 sobre A. É uma fração algébrica, né? Então, sempre que aparecer uma variável no denominador, é uma fração algébrica, tá? Fizemos a primeira simplificação. Então, toda essa fração é equivalente a 3 sobre A. Vamos para a próxima aqui, B. Então, simplificando, nesse caso aqui, tá? Então, eu vou escrever aqui novamente. Deixa eu só alterar o tamanho. Aqui. Então, eu tenho 15 x ao quadrado, y ao cubo, z. Tudo isso dividido por 25, z ao quadrado, y ao quadrado, x no expoente 4, t, deixa eu arrumar esse t no expoente 3. Então, nós vamos ter que simplificar tudo isso daqui, pessoal. Vamos lá, vamos fazer essa simplificação aqui. Vamos começar pelos números. O 15 e o 25 dá para simplificar pelo maior, então seria o 5, né? É o único que dá, é verdade, 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. E embaixo, 25 dividido por 5 vai dar 5. Agora vamos para as letras. Percebam que está uma bagunça. Então, o que eu falo para vocês? Sempre coloquem em ordem. Olha como é complicado agora olhar quando está bagunçado, viu? Então, olha só. Vou começar aqui com x ao quadrado. X ao quadrado e aqui está x na quarta potência. O que vai acontecer? Vai ficar 2 menos 4. Vai sobrar 2. Porém, o maior está embaixo, então o resultado fica embaixo. Vamos para o z. Y ao cubo. Aqui, y ao quadrado. Diminui 3 menos 2, sobra 1. O maior está em cima, o resultado fica em cima. Vamos para o z. O z, expoente 1 e aqui expoente 2. Então, vai subtrair 2 menos 1, sobra 1. O maior está embaixo, o resultado fica embaixo. Z, então 2 menos 1, sobra 1. O que acontece? Opa, ficou uma letra T, tá vendo? Ó, o que eu falo? Sempre colocar na ordem para depois não dar probleminha. Sobrou esse T. O T, na verdade, vem antes do X, né? Como lá em cima não vai ter nenhum T, eu vou colocar ele aqui, ó, bem aqui no meio. T ao cubo, tá? Vou só melhorar isso aqui. Vou até mudar de cor para vocês saberem. Deixa eu ver. Acho que eu consigo apagar aqui. Eu vou apagar o 5. Isso. Eu coloco 5 mais pro cantinho, vai dar certo. 5. Aí o T não tem com quem subtrair, fica 5t ao cubo. E aqui está a simplificação. 3y sobre 5t ao cubo, x ao quadrado, z. Viram? Então, na simplificação, nós vamos fazendo parte por parte. Claro que esses foram exemplos mais simples. Eu vou separar alguns exemplos assim para vocês, mas também virão aqueles que envolvem os produtos notáveis, que é isso que nós veremos agora, tá? Então, aqui, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos envolvendo os produtos notáveis. Deixa eu pegar aqui os produtos notáveis. Então, olhando aqui, qual dos produtos notáveis que resulta no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Aí a gente vai lá e olha o quadrado da soma pela diferença, tá? Então, é importante você já identificar. Você pode até fazer uma anotação aqui, né, quando você estiver resolvendo. Quadrado, eu gosto sempre de só usar o símbolo da soma pela diferença. Por quê?
Porque olhando assim, você vai querer resolver igual eu fiz aquele de cima, né? Você vai querer cortar o x, o número. Você só pode fazer dessa forma quando não tem sinal de mais ou menos. Aqui, ó, está um do lado do outro. Então, eles estão todos juntinhos. Já nessa situação aqui de baixo, não, tem o sinal de mais ou menos, é uma operação. Então, quando aparecer sinal de mais ou menos em operação, já saiba que provavelmente são os produtos notáveis. Então, aqui, o quadrado da soma pela diferença resulta no quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Aí vem o cálculo mental. Eu vou lá e transformo, ao invés de eu trabalhar com o resultado, aqui, ó, o resultado do quadrado da soma pela diferença, eu volto no produto notável. Algumas vezes vocês terão o produto notável e vão trabalhar com o resultado, e outras vezes vão ter o resultado e vão voltar no produto notável, que é isso que a gente vai fazer. Quando que nós fazemos isso? Quando nós observamos e não tem como simplificar. Aqui não dá para simplificar por causa do sinal de mais e menos, então o único jeito seria transformar num produto notável. No começo parece um pouco difícil, depois com a prática vai ficando mais fácil, tá? Então, o quadrado da soma pela diferença. Para você saber se foi elevado ao quadrado, é só você pensar em tirar uma raiz quadrada. O oposto da potência é a raiz. Aqui. Que número vezes que número deu x ao quadrado? O x. Ou seja, quando eu tiro a raiz, vai ficar somente x. Que número vezes que número que deu 4? O próprio 2. Então, em um parênteses, nós colocamos mais. E no outro parênteses, nós copiamos o mesmo, porém com sinal de menos. Esse produto notável resulta nesse resultado aqui de x ao quadrado menos 4. Beleza? Agora, nós escrevemos o de baixo, x mais 2. Posso até colocar um parêntese só para vocês observarem melhor. Eu tenho algum desses parênteses que é exatamente igual? Sim, aqui, ó, x mais 2, x mais 2. O que vocês vão fazer? Eliminar. O que sobrou aqui, ó? X menos 2. Esse é o resultado da nossa simplificação. Viram só? Transformei no produto notável e cortei o fator semelhante. Mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Com a prática vai simplificando, tá? Vai ficando mais fácil, vocês vão fazendo de cabeça. Então, aqui, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já dá para saber que é o quadrado da soma pela diferença também. Então, eu coloco a raiz só para vocês pensar que essa é a maneira de você descobrir, mas você pode fazer o cálculo mental. Que número vezes que número que deu x ao quadrado? O próprio x. Que número vezes que número que deu 9? O 3. Um parênteses mais e o outro menos. Então, por que nós fazemos isso? Para poder simplificar, tá? Embaixo aqui, nós copiamos x menos 3. Se quiser colocar um parêntese só para ficar mais bonitinho, pode colocar aí, facilita. Qual que você vai poder cortar, então? O segundo, x menos 3, x menos 3. O que sobrou? X mais 3. Esse é o resultado da tua simplificação. Mas, para chegar até aqui, tem que lembrar dos produtos notáveis, né? Aqui não daria para fazer um produto notável em cima, porque teria que estar o quadrado e um número ao quadrado, mas embaixo dá. Ó, se só tem dois resultados, logicamente vai ser o quadrado da soma pela diferença. Se tiver 3 resultados, vai ser só o quadrado da soma ou só o quadrado da diferença, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu escrevo de cima de novo, x mais 6, e embaixo, vamos lá. Que número vezes que número dá x ao quadrado? X. Que número vezes que número deu 36? O 6. Então, um parênteses está mais e o outro parênteses está menos. Vocês podem até conferir que o resultado desse produto notável vai chegar aqui no x ao quadrado menos 36. O que nós vamos fazer aqui? Usar uma outra cor. Coloquei um parênteses e corto, tá? Então, nós vamos poder cortar aqui x mais 6 e nós vamos cortar o de baixo, x mais 6. Sobrou um númerozinho embaixo. O que nós fazemos, então, se sobrou esse número embaixo? Né? Que nem aqui eu não precisei falar porque estava em cima. Mas quando sobra o resultado embaixo, ele fica embaixo. E aí, para não ficar vazio, o que nós vamos fazer em cima? Vamos colocar 1. 1 sobre x menos 6. Então, pessoal, sempre que acontecer isso, né? O que vocês farão? Então, se ficar o resultado somente embaixo, ele fica embaixo, e para não ficar vazio, nós colocamos um 1 em cima, tá bom? É muito raro acontecer isso, mas às vezes
pode aparecer. Opa, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, deixa eu ver o que aconteceu. Pronto, tinha travado ali. Então, para a gente finalizar aqui, ó, o que nós vamos observar? Se dá para fazer um produto notável, teria que ser o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Aqui, o 2x não está ao quadrado, só o 4. Então, não é um produto notável. Sendo assim, nós vamos observar um outro tipo de simplificação. O que daria para a gente fazer se houvesse uma possibilidade aqui nessa alternativa D. Então, aqui, pessoal, a única coisa que vai dar para nós fazermos, então, é dividir número com número, tá? Deixa eu pegar aqui a cor. Então, o que eu vou fazer? Um número dividido pelo número. A letra vai ficar, o A não tem com quem dividir, vai ficar o A. O 2, 2x dividido por 2, 2 dividido por 2, sobra 1. Então, vai ficar somente o x. E aqui, 4 menos 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 sobra menos 2. Pronto. Então, o que nós fizemos? Simplificamos tudo por 2, tá? Ou seja, nós dividimos os numeradores pelo denominador. Foi a única coisa que deu para fazer. Vocês sempre vão olhar e vão pensar, o que será que eu poderia fazer? E aí, vocês vão analisar se tem mais opções, que nem aqui, de transformar num produto notável, ou vocês vão fazer. Se não, simplesmente vocês vão olhar se dá para dividir só pelo número, tá? Às vezes vai ser só letra, às vezes vai ser letra e número, e assim sucessivamente. Aqui, vamos observar agora. Então, eu tenho letras e números. Nós podemos tentar simplificar. O número não vai dar, não tem como. A letra dá. Então, o que nós temos? O A e nós temos o B. Então, nós vamos poder simplificar. Nessa situação aqui, o que eu quero estar mostrando para vocês é o seguinte. Que vai cortar as letras e vai sobrar os números, mas essa simplificação, ela é por fator comum. Então, aqui eu só deixei um exemplo, mas depois a gente vai verificar isso aqui, tá? Eu vou fazer uma aula de fator comum e fator por agrupamento. Então, aqui é o seguinte. Qual é o número comum que eu tenho entre o numerador? O 2. Então, o que eu posso fazer? Colocar 2 em evidência e dentro do parêntese somente a letra, o A e o B. Por quê? É uma maneira de eu reescrever esse numerador, porque aqui, ó, 2 vezes A, 2A, 2 vezes o B vai dar 2B. Embaixo também eu vou fazer isso. Qual é o fator comum aqui? O 5. Então, vou reescrever 5, abro um parênteses, o 5 foi multiplicado pelo A e o 5 foi multiplicado pelo menos B. Essa é uma fatoração por fator comum, tá? O que acontece aqui no fator comum? Fator comum, quando não dá para fazer, que nem nós fizemos esses outros exemplos aqui por produtos notáveis, nós tentamos por fator comum. No fator comum, nós separamos, então, o que é comum nas duas letras. Nesse caso, o 2, colocamos fora e abrimos um parênteses e o que sobrou. Embaixo também, nós olhamos o que é comum, nesse caso é o 5, colocamos fora, abrimos um parênteses e colocamos o que sobrou. Porque é uma maneira de reescrever. Eu vou dar um exemplo mais simples para vocês. O número 12, como que eu poderia reescrever o 12? 3 vezes o 4. Como que eu poderia reescrever o 12? 1 vezes 12. Como que eu poderia reescrever o 12? 4 vezes 3. Então, o que é o fator comum? É uma maneira de reescrever uma multiplicação que chegue aqui no mesmo resultado. Então, digamos que nesse momento é como se nós tivéssemos um númerozinho. E nós reescrevemos os produtos que vão chegar nesse númerozinho, em forma de fator comum. Foi isso que a gente fez. É claro que aqui eu estou usando um exemplo mais fácil para ver se vocês conseguem associar o que nós estamos fazendo. Quando chega nesse momento, acontece a mesma coisa lá dos produtos notáveis. Você vai cortar os que são iguais, mas tem que estar com o mesmo sinal. AB, AB. O que sobrou, então? 2/5 é a nossa simplificação dessa fração algébrica, tá? Eu vou dar alguns exemplos, já que eu falei do fator comum, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Como que nós resolvemos, então, que nós reescrevemos por fator comum? Então, fator comum. Vamos lá, alguns exemplos aqui. Então, digamos que eu tenha 2x mais 2y e queira escrever em fator comum. Então, como que eu faço? Eu vejo o que é semelhante aqui, nesse caso eu tenho 2, então eu escrevo 2
abro parênteses e repito as partes que eu não utilizei aqui, que no caso foi o x e o y. Então, eu coloco aqui x mais y. Isso é reescrever, então, a mesma operação, só que em fator comum. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco mais. Digamos que eu tenha 3xy mais 6y. E aí eu quero encontrar agora qual que é o fator comum entre eles. O que tem de semelhante aqui? Se nós formos olhar, eles são múltiplos de 3. Então, eu poderia simplificar isso aqui por 3. Né? Então, fazer uma divisão. O que a gente poderia dividir? Eu poderia dividir por 3 e também pelo y. O fator comum é isso. É encontrar o mesmo termo que você possa dividir os dois monômios. Então, o 3y, beleza. Eu vou colocar aqui 3y, abro parênteses. Daqui, quando eu vou, como eu já coloquei no fator comum, igual aqui, eu coloquei o 2, eu não escrevo ele mais. Aqui, eu já coloquei o 3y, então eu já não coloco mais. O que eu vou colocar? O que sobrou, que seria o x, né? Aqui, se eu for fazer 6y dividido por 3y, o y vai eliminar. E aqui vai dar para dividir. 6 por 3 fica 2. Então, essa é uma maneira de escrever por fator comum. Vou fazer mais alguns exemplos aqui. Então, digamos que eu tenho 2xy mais 2y. O que é o fator comum aqui nesses dois? Então, se a gente olhar aqui, o fator comum vai ser o 2. Ó, o que tem de igual aqui? O 2 e o y. Então, esses vão ser o fator comum. Para escrever, então, eu coloco no fora do parênteses 2y. 2y. No parênteses, eu não escrevo o fator comum. Eu escrevo só o que sobrou. No primeiro termo, sobrou somente o x, mas, para não ficar vazio, nós colocamos 1. Porque quando eu multiplicar 2y por 1, vai chegar no 2y. O que voltando um fator comum, é aquela multiplicação que volta nesse mesmo resultado. É a mesma coisa que os produtos notáveis. O que é um produto notável? É um resultado que voltou numa multiplicação, ó. Quando eu pego aqui o a ao quadrado menos b ao quadrado e transformo no produto notável, quer dizer que eu já tenho um resultado e volto aqui nos fatores que multiplicando chegou nele, tá? Então, é isso a simplificação. Quando eu pego aqui o 2/3 e quero chegar no 4/6, ao invés de dividir, eu vou multiplicar, vou descobrir que foi multiplicado por 2 para chegar na fração. Quando eu tenho aqui 2z dividido por 3, para eu voltar nessa primeira fração, eu vou ter que descobrir qual foi o fator comum. Nesse caso, foi o y ao quadrado. Então, se eu pegar aqui e multiplicar por y ao quadrado em cima e multiplicar por y ao quadrado embaixo, eu vou retornar para essa fração algébrica aqui, ó. 2y ao quadrado z, 3y ao quadrado z. Então, nós retornamos, né, sempre que nós transformamos no fator comum. Nesse caso, também teria que multiplicar pelo z, né? Porque agora que eu vi multiplicando pelo z, então, daí voltaria no z com o expoente 1 embaixo, e aqui voltaria no z com o expoente 2 em cima. Isso que é encontrar um fator comum, tá? Mas eu farei uma aula só sobre isso. Por que eu parei agora para explicar? É porque eu acabei dando um exemplo aqui, e aí eu queria que vocês entendessem uma basezinha do fator comum para mais para frente trabalharmos com isso. Então vamos lá, pessoal, para nossa aula não ficar muito extensa, hoje eu falei um pouquinho mais, né, falei um pouquinho mais do fator comum, na verdade dei uma base, né? Falamos sobre simplificação, o que é então uma expressão, né? Uma fração algébrica tem que ter um númerozinho embaixo, né? E tem que ser um quociente diferente de zero. Eu vou separar algumas atividades do livro de vocês, mas vai ser bem básico essa semana, porque eu quero trabalhar mais na live Tira Dúvidas. Então, na live Tira Dúvidas, eu quero explicar um pouquinho mais sobre o fator comum, tá? E o fator por agrupamento.
Aqui são os produtos notáveis, que nós vamos estar trabalhando com eles também. Então, as atividades que eu vou selecionar para vocês, algumas delas eu vou estar falando na live e outras eu quero trabalhar um pouquinho mais aprofundado para revisar melhor esse conceito, que é uma matéria nova e é bem importante. Por enquanto, eu vou dar para vocês algumas atividades para praticar mesmo, para substituir. Então, terão até ali no livro de vocês, até eu vou pegar aqui para mostrar já. Então, aqui no livro de vocês, eu vou deixar algumas atividades assim, mais numéricas sobre frações, que é aquela revisão das operações com frações, tá? Na simplificação. Eu vou deixar aqui para vocês uma leitura mais para vocês estarem fazendo, porque é uma introdução, tá? Aqui tem alguns exemplos do que seriam as frações algébricas, simplificação, assim como eu falei para vocês. Atividades aqui, ó, iguais a essa, ó, que quando vocês forem fazer, vocês vão lembrar de simplificar número com número e letrinha com letrinha, escrever ali, tá? Vou selecionar algumas atividades, mas é mais básico, tá? E aí eu também quero conversar um pouquinho com vocês sobre Pitágoras. Eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem sobre Pitágoras da matemática à música, tá bom, pessoal? Vou separar aí os trabalhinhos para vocês fazerem trabalhos em grupo. Então, nessa semana, nós vamos mais fazer uma base, vocês vão dizer o que são frações algébricas, lembrando que tem que ter uma variável no denominador, vocês vão olhar qual que tem variável no denominador. E algumas atividades aqui, eu vou selecionar algumas dessas, nem todas, tá? Porque essa semana é mais uma base, aí nós veremos mais aprofundado a partir da próxima semana. E aí virão as operações. Então, por enquanto, eu vou deixar algumas atividadezinhas para vocês, mais numéricas, para que depois nós possamos entrar, então, nesse conceito de frações e ver tanto em relação à simplificação por fator comum e a simplificação por agrupamento, tá ok? Beleza, gente? Um abraço, boa semana, aguardo vocês na live Tira Dúvidas, até porque conteúdo novo exige um pouco mais de dedicação, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa semana.